vir fibrose. Por que vai vir fibrose? Porque seu corpo tá ali todo encurtadinho e tem uma tecnologia ali fazendo a retração, fazendo aquele tecido colar de forma mais rápida. Fibrose, o que fazer para não tê-las? Aqui para falar sobre as temíveis fibrose. O que fazer para evitá-la no operatório de cirurgia plástica? Meu nome é Ravena, eu sou fisioterapeuta, faço parte da equipe de cirurgia plástica do Dr. Ícaro Samuel e hoje vou esclarecer para vocês tudo sobre fibrose. A primeira orientação é sobre a alimentação. Hoje nós sabemos que a alimentação está totalmente direcionada, com o aspecto da cicatrização e com o aspecto da fibrose, que não deixa de ser uma cicatrização também. Só que a fibrose é uma cicatrização de forma ali desordenada, de forma desalinhada, Para evitar a fibrose, o ideal, tem várias coisas eu vou falar aqui para vocês, mas falando em termos de alimentação, é indicado que não coma nada que seja relativo a produtos industrializados, alimentos industrializados, alimentos ricos de açúcar, ricos de gordura, alimentos, hoje em dia também a gente fala bastante sobre alimentos lactíneos aí, que a gente sabe que são alimentos que são inflamatórios, o leite e todos os derivados do leite. O açúcar é um veneno. Então assim, hoje falamos muito para os pacientes, come de tudo, mas o come de tudo tem que evitar esse tipo de alimentos. Ah, Ravena, mas eu sou vegana e eu sei que a proteína é muito indicada no pós-operatório para uma cicatrização. Olha, realmente, se você não consome carne, eu sempre indico que abra uma exceção, Eu sei que é difícil, porém, é bem mais deficiente, em termos de cicatrização, que em pessoas que não consumem a proteína da carne. A gente sabe que os exageros também não é benéfico, mas a falta deles também acaba gerando deficiência no processo de cicatrização. Então aí temos que alinhar, procurar uma nutróloga, procurar um nutricionista para saber a forma correta de, se for uma coisa impossível para você, eu não como, tenho pavor, não consigo. Tentar uma suplementação aí, alinhar uma suplementação para que você não fique prejudicada nessa fase, de pós-operatório, que também é importante esse fator aí nutricional, que é a proteína da carne. Número 2. A orientação número 2 é sobre se automanipular. Se automanipular geralmente é mais comum quando a fibrose já começa a estar ali instalada. Eu sei que incomoda, eu sei que muitas vezes aos olhos ela é feia de ver e a gente quer resolver. Só que assim, tratamento de fibrose deve ser feito por um profissional, não por vocês. E assim, tem que ter paciência, porque o excesso de estímulo ali acaba gerando mais tensão, mais como eu posso dizer, o tecido, se você vai ali e cutuca ele vai entender que foi agredido. Se toda vez que ele entende que você está cutucando, ele está sofrendo uma agressão, ele vai gerar mais colágeno, mais colágeno, mais colágeno. Ah, mas o colágeno é uma coisa boa. É uma coisa boa. Só que não naquilo ali que ele está aglomerado. Eu preciso alinhar aquela fibra de colágeno para que aquela fibrose ela fique de forma uniforme. Que eu vou olhar ali para aquele tecido e eu não consigo ver nenhuma ondulação, nenhum cordão fibrótico, nem nada desse tipo. Então assim, quando vocês vão em casa, tá tomando banho e tem mania de manipular, vocês estão gerando para aquele tecido ali sempre mais estímulo e é assim, é como se eu tivesse cortado meu dedo. Eu cortei meu dedo ali e aí todo dia eu fico cutucando. Vai cicatrizar? Vai, mas vai demorar muito mais. E pode cicatrizar de forma ruim. Então assim, não deixe, não faça isso, não fique manipulando, deixe que um profissional manipule. A orientação, geralmente, é manipular uma vez na semana. Para quê? Eu manipulo, o tecido entende, eu tive a manipulação ali e eu preciso me organizar.
tá? Então, geralmente, o prazo de tratamento de fibrose é uma vez semanal. A gente vai ali, manipula, se for preciso colocar o tape para ajudar, a gente vai ali depois da manipulação, coloca um tape para poder alinhar aquele tecido, né? Dar uma consciência para aquele tecido ali, mas não fica mexendo. Geralmente, aqui eu gosto muito de usar o tape casado com a manipulação, com a terapia manual. E aí, por exemplo, se hoje é quarta-feira e eu vou lá e falo para o paciente, olha, na próxima quarta eu quero te ver aqui na clínica novamente. Quando for na terça-feira, você retira o tape, porque aí eu consigo manipular e se eu precisar colocar um tape novamente, esse tecido já está preparado para receber o tape, porque eu nunca coloco o tape no mesmo dia que retiro, justamente para ter uma proteção dessa pele, que já está sendo manipulada, já está sendo bastante ali machucada, né? Então, assim, eu sempre dou essa orientação ao paciente e eu gostaria muito de coração que vocês entendessem isso, porque quando vocês manipulam em casa, vocês atrapalham o nosso trabalho, tá? E em vez de ajudar, não ajuda em nada, só piora o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e enviar para uma amiga. A terceira orientação seria drenar todos os dias. A drenagem todos os dias também não é indicada. Tem profissionais hoje em dia que nem fazem drenagem. Porém, eu acho assim imprescindível a utilização da drenagem. A gente sabe ali que a drenagem ela vai ativar a circulação. A gente sabe que durante a cicatrização, durante a cirurgia, existe, né, uma concentração grande de infiltração ali no paciente devido às tecnologias utilizadas. Então, assim, quando o paciente ele é infiltrado, ele tem uma tendência a ter um edema maior. Então, assim, eu preciso da drenagem. Ah, mas se eu ficar em casa deitado, vai resolver? Vai, o próprio organismo, o nosso organismo é muito inteligente, ele vai absorver aquele líquido, só que vai demorar, vai trazer desconforto. O líquido em si, ele dói, né? Então, aquele excesso de líquido e a drenagem, ela é imprescindível. Só que também, se você manipula demais, você pode ter um efeito rebote, você pode alterar as marcações ali, principalmente quando se fala em lipo de alta definição, as marcações do cirurgião pelo excesso de manipulação. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, Ravena, eu não estou operada, meu sistema linfático ele está íntegro. Se ele está íntegro, se eu fizer drenagem todos os dias, ok, ele está funcionando perfeitamente. Após uma cirurgia plástica, o sistema linfático ele não é totalmente lesado, mas ele fica em deficiência como outros sistemas também, sistema respiratório, sistema muscular, ele fica em deficiência. Então ali, se ele está deficiente, concorda comigo que se eu mando um estímulo de drenagem todos os dias, a gente vai entender ali, o sistema não consegue absorver, porque ele não está na sua ele não está na sua alta performance. O meu está, porque o meu não está operado. Mas a partir do momento que o de vocês estão operados, eu preciso dar esse estímulo e deixar ele entender, olha, ali eu tive um estímulo e eu vou precisar absorver esse edema. Então, existem outros fatores, como a água, como o exercício, as caminhadas, que ajudam muito a absorver esse líquido. Então, se você anda, se você bebe bastante água, você vai perceber que você vai desinchar. A drenagem é só um coadjuvante ali para auxiliar, mas não é o fator principal no pós-operatório, num edema de cirurgia plástica. A quarta orientação é sobre o uso de acessórios compressivos aleatórios. Costumo dizer assim, os acessórios eles são benéficos na cirurgia, porém, se eles forem usados de forma, né, que não está alinhada com a cirurgia que você fez, ela pode sim prejudicar. Eu vejo muitas pacientes falarem assim, eu tenho uma cinta em casa e aí principalmente quando a gente começa naquela fase de desmame da cinta, né, da malha. Eu posso usar uma cinta que pega só aqui no meu abdômen, aí vem com as cintas, que as cintas são cheias de canaletas assim, ó. Todo mundo de vocês, eu tenho certeza que conhece. Aquelas cintas que a gente usa mesmo, eu tô com a barriguinha mais saliente, vou para uma festa, vou colocar para diminuir o volume. Aquela cinta ali, ela não é cinta pós-operatória, ela é uma cinta estética. Quando se fala em cirurgia de alta definição, existem as marcações feitas pelo cirurgião.
Quando você coloca uma cinta daquela ali, ela pode atrapalhar todo o resultado, porque muitas vezes aquelas canaletas que vêm nela não vai estar alinhada com a anatomia do seu corpo, com a anatomia ali que o cirurgião preparou, e ela vai comprometer. Então, assim, usar cintas de outras pessoas, gente, isso não existe. Esses dias mesmo eu ouvi aqui a paciente falando, eu vou guardar porque minha parente lá vai operar. Não existe. Todo mundo tem que ter sua própria malha. Vocês percebem que quando compra a cinta, ela existe ali uma compressão. À medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo aquela elasticidade, ela já não tem aquela compressão. As fibras dela, né, é uma coisa usada, surrada, que eu falo assim, vai ficando surradinha, vai perdendo as fibras ali. E aí existem uns truquezinhos que a gente indica, colocar no freezer, para ele recrutar um pouquinho das fibras. Mas imagina, você usa em 60 dias uma malha, ela foi ali, ela te pegou desse tamanho, ela vai te deixar desse tamaninho. Se você vai emprestar para outra pessoa, então aquela fibra já está toda desgastada, não tem a mesma compressão, então não existe isso. Não existe pegar a malha emprestada, não existe você emprestar também suas malhas para outra pessoa, porque não vai dar o mesmo resultado. Eu preciso de uma compressão ali e aos poucos aquela compressão vai, né, se perdendo e a gente vai associando outras coisas, usando placas, usando cinturão, usando outras coisas para poder alinhar ali. Então, uma outra também orientação que a gente fala é sobre, às vezes, o paciente chega com as malhas, ou quer uma malha mais curta, ou quer uma malha de alcinha, mas a paciente fez uma cirurgia aqui numa lipo de axila. E aí, dependendo daquela lipo de axila, coloca uma malha de alcinha e fica aquela mama caída aqui para fora, né? Vai resolver? Não, vai acabar com a cirurgia, porque a região que está operada, a região está descoberta. Então, na hora que a gente usa acessórios, a gente tem que pensar qual foi a cirurgia que foi feita, se a malha compete com a cirurgia, porque tem que competir. Mas aqui na clínica nós temos malhas regatas e temos malhas de manguinha comprida. Porque dependendo do edema inicial ali no centro cirúrgico, se eu coloco uma malha compressiva, eu tenho que prende toda a mão aqui, muitas vezes eu começo a perceber que a mão do paciente começa a ter mais edema. Por quê? Porque eu preciso primeiro tratar esse edema para depois colocar a compressão, entendeu? Então, assim, tudo existe um raciocínio em cima clínico. Então, assim, às vezes, lá na frente eu coloco uma malinha de manga, mas inicialmente eu preciso colocar uma regatinha, trabalhar esse membro aqui, né, melhorar esse edema inicial para colocar. Então, o que eu quero que vocês fiquem bem claro é sobre esses acessórios. Cada cirurgia é única, às vezes você vê um colega até na recepção, mas fulano tá usando isso, fulano... Cada cirurgia é muito particular, por isso que graças a Deus o mercado aí de malha, de acessórios vem crescendo cada vez mais, vem cada dia aparecendo, né, vários acessórios para ajudar na cirurgia. Hoje a gente já vê talas para a região da axila, dependendo que é uma axila muito volumosa, só a malha não comprime o suficiente, a gente tem tala para essas regiões. Região pública, já existe talas também para essa região pública, porque é uma região que geralmente, né, o doutor lipa, e aí fica um volume ali mais elevado. Então, assim, existe vários acessórios mesmo. E aí, não compre jamais por indicação de amiga. Pegue emprestado, como eu falei. Vamos procurar, né, alinhar com a equipe de pós-operatório, porque nós estamos aqui, vivemos isso todo dia, sabemos qual que é a melhor indicação e tudo que há de mais moderno, estamos atualizadas para poder estar passando para vocês. Bom, quinta e última pergunta, deixar de fazer os exercícios. Bom, hoje em dia, nós da fisioterapia batemos bastante na tecla de que pós-operatório não é só mais drenagem. Antigamente era só drenagem, nada mais. Porém, com o uso das tecnologias, a gente percebe que exige um recrutamento maior de tecido para tratar a flacidez. E quando aparelhos como o Renuve, o BodyTite, que são aparelhos que fazem essa retração de pele, nunca se precisou tanto de fazer exercícios no pós-operatório. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um aparelho aqui que está fazendo uma retração, se eu não tenho uma mobilização ali tecidual, vai
vir fibrose. Por que vai vir fibrose? Porque seu corpo tá ali todo encurtadinho e tem uma tecnologia ali fazendo a retração, fazendo aquele tecido colar de forma mais rápida. Então eu preciso que vocês movimentem, e isso é passado e orientado sobre essa questão da mobilização. Ai, mas o que é mobilização e o que é alongamento? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu faço um alongamento, se eu puxo demais, por exemplo, o paciente chegou com o bracinho só conseguindo levantar aqui. Se eu forço isso aqui, eu gero um estresse tecidual. Esse estresse tecidual, lembra que eu falei sobre a manipulação excessiva que vai gerar uma fibrose? Se eu quero forçar o paciente a alongar no primeiro dia, colocar aqui, se eu sei que a amplitude vem aqui, ele está aqui, eu forço, isso aí vai gerar um estresse, isso aí vai gerar uma fibrose. Então, quando eu falo de mobilidade, eu vou trabalhando exercícios sem fazer, sem puxar. Então é movimento, não precisa de força. Ai, Ravena, mas eu não consigo levantar o braço. Vai até o teu limite. Quando eu oriento o paciente a fazer o exercício em casa, né, movimenta, gira o tronco para lá e para cá. Esse tipo de movimento, ele não chega a agredir o tecido, porque a pessoa vai respeitando o teu próprio corpo, vai até onde teu corpo permite. E aos poucos você vai percebendo que vai ganhando mobilidade, vai ganhando amplitude. Se hoje eu só venho até aqui, amanhã eu vou até ali, entendeu? Então, assim, é importante. Por que a gente fala que quando o paciente faz atividade física, que ele já tem uma musculatura alongada, o paciente tem muito menos histórico de fibrose do que um paciente sedentário. Porque o paciente sedentário, ele já chega com a musculatura totalmente, né, encurtada, atrofiada, e aí vem ali, já está com encurtamento muscular, vem uma tecnologia fazendo a retração. Se eu não tenho essa orientação, por mais eu posso sim, né, chegar aqui sedentário, mas a gente alinhado, vai, olha, fulano, ó, você tem um pouquinho de encurtamento, mas eu preciso de que você se dedique um pouco mais. Eu falo sempre assim, não fica esperando só chegar aqui na clínica para me movimentar, faça em casa. Ah, quantas vezes eu posso fazer? Faz 2, faz 3. Se perceber que tá muito difícil, vai aumentando e aos pouquinhos você vai ganhando essa amplitude. Quando você consegue ganhar, né, você consegue ter esse domínio, esse relaxamento mais muscular, você consegue perceber que o tecido ele vai ficando com um aspecto mais solto, não fica com aquele aspecto assim, tipo, ai, minha barriga tá muito dura, porque é isso que acontece. Quem fez uma lipo tradicional e faz uma lipo de alta definição, meu Deus, como vê a diferença? Porque ela realmente, ela fica endurecida, né? Porque houve ali, terminou a lipo e veio a tecnologia para fazer essa retração. Então fica puxando e é muito diferente. Então por isso que eu preciso desse apoio de vocês também. Porque assim, quando vocês se dedicam, fazem em casa, o resultado é totalmente, né, diferente. E eu percebo que todo mundo tem muito medo de ter fibrose. E aí a maioria das pacientes fala assim, não, eu vou fazer tudo de que você está falando, porque eu não quero ter fibrose. Então assim, eu acho bem legal essa conscientização, porque assim, eu falo que tem outras complicações de pós-operatório que as pessoas não têm medo. Não tem medo de abrir uma sutura, não tem medo nada. Mas assim, mas a fibrose, ela é temível, por quê? Porque ela é feia, né? Esteticamente, não tem nada mais terrível do que você estar ali com um corpinho bonitinho, muitas vezes uma barriga bonita, né? Ali desenhada, mas na hora que você tira a roupa, tá aqueles buracos ali, aqueles cordões de fibrose. Esteticamente, é ruim. E uma coisa que eu quero falar também, que assim, tome muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem muito a questão assim, ai, a minha pele tá muito dura e tô cheia de fibrose, e paciente às vezes faz uma laje, tem paciente que chora, né, se precipita, e eu sempre tento acalmar falando, nem tudo que é duro é fibrose. Tanto que às vezes é ali uma aderência, e eu falo ali, faz uma compressinha morna para soltar esse tecido, você vê que é muscular. Se você faz uma compressa morna e solta, não é fibrose, porque fibrose não se trata com água morna. Então, muitas vezes é uma aderênciazinha muscular mesmo, e ali eu preciso, né, de uma manipulação, eu preciso ali soltar aquele tecido, porque fica tensionado, é muito estresse, por mais que a pessoa fale assim, ah, eu tô tranquilo no pós-operatório, mas não tá tranquilo, é muito estresse, é muita coisa envolvida no pós-operatório, é muita tensão.
principalmente cirurgias maiores, combinadas, que tem mama. Eu vejo aqui, ó, essa região do trapézio, que muitas vezes nem foi operada, mas gera uma tensão muito grande. Outra coisa sobre a questão da drenagem. Por que eu falo que eu defendo muito a drenagem também no pós-operatório? Porque se você chega para atender um paciente, se você vê que o paciente está muito tenso, é preferível que comece primeiro soltando, liberando essas tensões musculares ali de pescoço, alongando o pescoço para depois fazer a drenagem, porque o paciente vai aproveitar muito mais. Porque geralmente vocês chegam com medo, né? E aí, soltando toda essa tensão, vai melhorar, eu vou conseguir trabalhar direitinho, vou conseguir alinhar. Então, só para finalizar, a importância dos exercícios é sobre isso. É porque quando eu tenho uma musculatura alongada, eu consigo ali, na hora que o colágeno vir, para fazer, né, a parte de cicatrização, para ajudar na fase de cicatrização, ele encontra todo o tecido alinhado e ele não tem por que agrupar e ficar no local só, porque ali está tudo alongado. Então era sobre isso que eu queria esclarecer para vocês. Mais uma vez eu peço para vocês curtirem o nosso vídeo, assistirem, ativarem os sininhos e se inscreverem no nosso canal.